o repórter Tiago Melo está a bordo de um avião semelhante ao de Xuxa Meneghel. Tá aqui, Tiago Melo está a bordo, não está voando não, tá no chão, Tiago Melo. E ele vai explicar para a gente agora o que é que acontece em circunstâncias parecidas. Será que é comum acontecer o que aconteceu ali? Máscara de oxigênio caindo depois da queda de um raio? Tiago Melo ao vivo explica para nós. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Nós estamos numa aeronave semelhante, como você falou, essa aqui de menor porte, mas um avião executivo também. Nesse caso aqui, 4 lugares para passageiros, mais os 2 lugares de piloto e copiloto. E aqui comigo o comandante Raimundo Neiva, que nos traz mais informações acerca dessa situação. Ele verificou, ou vai dar a posição dele em cima do que foi relatado pela Xuxa, que seria um pouso de emergência em função de uma suposta da caída da pressão, né? Despressurizou a aeronave e aí, inclusive, com as máscaras caindo para os passageiros que estavam lá dentro. Primeiro, comandante, como é que o senhor avalia aquele procedimento, o que aconteceu lá? Bom, inicialmente, o raio é comum de ocorrer, relativamente comum. Isso por si só não causa, em princípio, nenhum problema. Raros são os casos em que a aeronave sendo atingida por um raio, causa algum problema. Difícil falar especificamente desse caso, né? A gente observa que as pessoas usavam máscara de oxigênio. Máscara de oxigênio ela está geralmente relacionada à despressurização da aeronave. Inclusive, a gente tem máscara de oxigênio aqui em cima, né? Como essas aqui. As máscaras, elas caem automaticamente ou comandadas pelos tripulantes. E, como eu disse, não há, em princípio, uma relação entre a aeronave ser atingida por um raio e o uso das máscaras. Mas pode ter havido, né? Eu nunca vi nada parecido, mas pode ter havido algum dano que justificasse o uso das máscaras de oxigênio. O raio pode causar um dano elétrico, comandante? É muito raro. Normalmente, o raio não causa dano algum, não é? A aeronave, por um princípio físico, ela é protegida de raio. Mas dependendo das circunstâncias e da onde o raio atingir, né? Por exemplo, pode ser atingida, geralmente atinge o nariz da aeronave, né? No nariz da aeronave se localiza o radar. Então, eventualmente, pode acontecer de danificar o radar, por exemplo, né? Mas são casos, repito, muito raros. A gente está aqui com um painel que também é semelhante ao da aeronave lá, e esse painel, é claro, ele está desligado, a aeronave está aqui estacionada, não está ligada, os equipamentos aqui ficam praticamente todos acesos quando a aeronave está ligada. Agora, se você perder alguns desses equipamentos, é possível continuar voando orientado, comandante? Com certeza. O princípio da aviação, além dos protocolos de segurança, são a duplicidade dos equipamentos de bordo, né? Então, tudo é em duplicidade e geralmente tem uma alternativa, às vezes 2, em alguns casos até 3. Então, você pode perfeitamente continuar o voo com segurança. Obviamente, fará um pouso de precaução e não de emergência, como está sendo colocado. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, comandante. Olha, muitos telespectadores, lembrando aqui que na imagem que a Xuxa mostrou, ela estava com um animalzinho de estimação nas mãos, com um cachorrinho, e todos os tripulantes e os passageiros estavam usando máscaras, mas como fica a situação do animal numa situação como essa, numa despressurização, por exemplo, comandante? Se eu puder explicar para o nosso telespectador sobre isso. Bom, aí é uma questão mais complicada porque eu não posso falar sobre a fisiologia de um animal, né? Mas assim, veja, o senhor permite que voar com um animal dentro da sua aeronave, comandante? O animal ele deve estar no local apropriado, ele deve estar numa jaulinha e tal, né? Para evitar que o animal, enfim, interfira na segurança do voo, né? Isso é uma padronização. Mas assim, é muito difícil falar se o animal precisava ou não da máscara de oxigênio, né? Eu não sei lhe dizer, sinceramente. Mas o uso da máscara pode ter sido apenas por precaução.
talvez uma suposta... o comandante pode ter avaliado que poderia vir a ter algum problema e julgou mais prudente que se usasse as máscaras, né? Aparentemente o cachorrinho tá bem lá, né? Tá tranquilo. Nós temos mais uma pergunta, pois não? Mas o cachorrinho está bem aí, não sentiu muitos problemas não. Agora, comandante, em casos assim, é necessário fazer pouso de emergência? O senhor já tinha ouvido falar de pouso de emergência em função de queda de raio? Ou era possível chegar a tocar a viagem normal com os equipamentos que dispõe, caso haja uma queima aí de todos os equipamentos eletrônicos? Bom, primeiro vamos diferenciar pouso de emergência de pouso de precaução. O pouso de emergência é uma situação de emergência, que requer, por exemplo, o auxílio dos bombeiros, dos paramédicos, etc., né? Então, ao que eu pude observar naquele caso, não foi um pouso de emergência, e sim um pouso de precaução. O pouso de precaução, este sim, é perfeitamente aceitável. Fica a critério do comandante, mas ele é perfeitamente aceitável. Por último, comandante, em sendo anunciada uma situação como essa, de uma suposta, digamos, pane, que provocou esse pouso, há alguma fiscalização para checar o que houve, se o procedimento adotado pelo piloto foi correto, se havia realmente uma falha na aeronave? Veja bem, no caso, por exemplo, da aeronave ser atingida por raio, né, a manutenção vai observar se ocorreu algum dano externo. Alguma antena se soltou, por exemplo, algo assim. O que é muito difícil de ocorrer, mas se acontecer desse raio danificar, ficar comprovado que danificou algum componente ou causou alguma insegurança, aí sim poderá ser alvo de investigação, mas não para procurar culpado, obviamente, apenas para que seja relatado e se colhe as informações para que tal fato não se repita. O que coloca o comandante é que realmente o raio para provocar um pouso realmente é uma exceção, pode ser o que aconteceu nesse caso lá envolvendo a Xuxa. Joelson.